Vamos lá, pessoal. Continuar com a minha história aí, né? O pessoal pergunta muito, por que o gibi, né? Gibi. Quando eu comecei a treinar, eu tinha algumas tatuagens. E aí o pessoal me chamava de quadrinho. Puta, quadrinho, meio estranho se chamar uma pessoa de quadrinho, né? Aí alguém colocou gibi na época, não sei quem foi a pessoa, quem foi o cara que colocou de gibi. E acabou meio que ficando, porque eu achei legal, porque é um nome pequeno, um nome fácil você decorar. E aí começaram a me chamar de gibi. Aí o Nelson Celeri, ele trabalhava na Combat Sport e ele curte muito musculação. E ele começou a me chamar para eu ir treinar com ele musculação. Eu era mó magricelo, parecia um grilo. Ele começou a falar, pô, vamos treinar, começou a me ensinar, né, como tinha que treinar musculação, como tinha que se alimentar, que eu tinha que comer batata doce, batata inglesa, atum e frango praticamente todo o dia todo, né? Tipo, tinha que comer a cada 3 horas, era uma loucura, o tanto de batata que eu comia, o tanto de frango, o tanto de atum. Até que frango eu não enjoei, mas atum e batata eu não sou muito fã não, eu como, mas tem que ser, não pode ser sempre. Aí começamos a treinar pesado. Aí eu conheci o Vagnão é o tatuador. Ele tinha um estúdio de tatuagem na Galeria do Rock. E aí eu comecei a frequentar o estúdio dele. E aí falei, putz, Vagnão, os caras me chamam de gibi. Ele falou, puta, gibi então, cara, então vamos fazer então você se tornar um gibi. Aí eu gostei da ideia, né? Aí começamos a tatuar, até hoje eu faço tatuagem com ele. É muito louco porque assim, né, tipo, eu confio tanto nele que às vezes eu ligo pra ele e falo, não, você tem tempo aí, você tem horário? Ele fala assim, puta, brother, tô livre aqui, cola aí. Aí eu vou lá, nem sei o que eu vou fazer. Eu chego lá e falo assim, pô, tô a fim de tatuar. Mas o que você vai fazer? Eu falo, não sei, escolhe o desenho aí. E ele vai, bola o desenho e termina o trabalho. Eu falo, caralho, que legal, é isso mesmo que eu queria. Mas tatuagem é meio uma coisa meio de né, meio maluco, porque assim, eu fico às vezes anos sem fazer tatuagem. Eu cheguei a ficar acho que 4 anos, 5 anos sem tatuar. Aí deu uma vontade de tatuar, eu fui lá no estúdio dele, na época ele estava com o estúdio da Galeria do Rock ainda, e aí, porra, saí de lá com as duas pernas fechadas. Nós tatuamos aquele dia, riscamos as duas pernas em 6 horas, ficamos riscando as pernas. Aí eu fiquei uma semana sem ir, eu voltei na semana seguinte, comecei a fechar as costas. Quando eu dei conta, assim, eu tinha fechado boa parte do meu corpo. Ele é muito mais louco que eu. E aí voltando lá pro treino com o Nelson, né? E aí como eu treinava muito pesado, eu sentia dificuldades. Eu tinha vontade, né? Tinha aquela disposição de sair na porrada, estava ficando forte, mas tinha muita dificuldade em chutar. Eu achava que eu chutava com dificuldade, não tinha uma malícia para chutar. Aí o Arnaldo conversou com o Ademir da Costa, na época ele era Kyokushin, e aí ele estava meio que saindo da Kyokushin, estava meio que acabando lá com o pessoal, e aí ele me convidou para eu fazer os treinos com ele. Só que como eu era de outra modalidade, não era karatê, eles têm uma regra que eles não podem, né? Não poderia na época treinar um cara de uma outra modalidade que não fosse o karatê. Era coisa de filme, né? Porque aí nós começamos, ele começou a me chamar para treinar com ele, com o time dele de atletas, e eles treinavam de madrugada, porque a gente ia para o Japão. Então a gente tinha que treinar de madrugada, porque falou que a gente tinha que treinar no fuso horário, não sei o que, tudo. Aí eu saía da Combat Sport, né? Pegava o busão, ia pro Campo Belo, 10 horas da noite. Chegava lá tipo mais ou menos umas 11, 11h20 da noite. Trocava de roupa. Aí a gente saía para correr meia-noite. Corria no Campo Belo, sei lá, fazia corrida na ladeira, subia pulando, descia agachando. Só treino de doido. Aí chegava da corrida tipo 1 hora da manhã, treinava até 2h30 da manhã. Fizemos isso aí acho que praticamente uns 2 meses antes da luta. Treinava que nem um louco. Isso de madrugada, para você se adaptar com o fuso horário, né, do Japão, para você ir para o Japão e lutar e não sentir. Fora os treinos que fazia durante o dia, né, tinha que ir lá durante o dia treinar também.
foi uma fase muito boa que eu passei com o Ademir. Eu acho que a minha base, né, de assimilar a pancada, né, de tomar a pancada e assimilar a pancada, e o movimento do quadril para chutar melhorou muito, muito, porque eu tinha disposição. Eu estava treinando super forte com o Nelson a parte de força, né? E aí fui pro Ademir, ele me lapidou minhas pernas para eu poder chutar com facilidade. Então aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu fui pro Japão, lutei no Japão, fui campeão no Japão, voltei com um dinheiro, eu guardei essa grana, né? Aí em 99 eu saí da Combat Sport e montei a minha academia, a GB Competition Sport, em 2000. O começo foi um pouco difícil porque não tinha grana, né, suficiente para colocar funcionários, para poder ajudar a tocar a academia. Aí o Paulo Pieroni, ele me ajudou bastante, ele me ajudou a montar a academia, porque eu não tinha toda a grana, ele me ajudou a administrar a academia e me deu uma puta força. E aí eu pensei, né, no começo, puta, eu vou meio que parar de competir, porque eu vou só dar aula, vou só tocar a academia. Fiz um campeonato logo no comecinho, lutei, ganhei, mas assim, não lutei tão bem. Aí eu comecei a diminuir um pouquinho o ritmo de treino, e comecei a focar mais o trabalho que seria divulgar, né, fazer o time continuar lutando, porque eu estava já começando a criar um time de lutadores, tinha uns caras bravos, e aí criou a história de fazer a GB Thai, né? Porque como era GB, aí eu coloquei o Thai, aí eu falei, pô, vamos fazer um time GB Thai. Eu acho que foi em 2003 que nós criamos a GB Thai, 2002, 2003. Deu muita porrada na cabeça, eu esqueço de um monte de coisas. Aí começou a dar certo, rolando, acontecendo, lutando, lutar na televisão, começou a ficar famoso, a marca GB Thai. Chegava nos lugares, as pessoas meio que olhavam assim, puta, a GB Thai chegou, entendeu? Era bem interessante, porque quando a gente chegava, a gente marcava presença, né? Porque todo mundo assim falava, caralho, os caras da GB Thai estavam aí. A gente era muito bravo, né? Gostava de sair na porrada. E aí eu fiz um título mundial no Brasil, lutei, fui campeão, né? Aí eu comecei meio que tirar um pouco o foco de administrar a academia, já estava já funcionando melhor, tudo. Eu tirei o foco de administrar a academia e eu comecei a focar mais nos treinos, porque eu queria ir um pouco mais longe. E aí eu fui treinar num lugar, e aí esse lugar eu conheci um pessoal, tudo, eles me chamaram para fazer uma luta na Europa, na Superliga, a Liga Europeia. E aí eu fui lutar com o holandês. E assim, pra mim foi uma puta experiência, porque eu tinha ido lutar fora só 2 vezes, né? Fora do Brasil, foi um mundial amador, que eu lutei na Ucrânia, e eu fui lutar, esse título no Japão, que foi um Brasil versus Japão, também foi bem legal a experiência. E aí, quando eu montei a academia, era a primeira viagem internacional que eu estava fazendo, né? Então assim, eu queria mostrar muito trabalho, né? Treinei bastante para esse evento, fui para a Europa, entrei no evento, lutei o evento, aí o restante eu vou falar depois, que já está no tempo aí, galera. Mas a história é essa, a história hoje comeu, vai e volta, porque foram pessoas que eu não podia esquecer de citar o nome deles, que foram muito importantes também na minha vida, também na minha trajetória. Valeu, galera. Obrigado. Logo mais tem outro vídeo aí. Valeu, abraço.